Olá, eu sou Larissa Dolabella, aluna de Sistemas de Informação, e vou apresentar sobre a minha monografia, que fala sobre algoritmos generativos e artes aplicadas no desenvolvimento de coleções de joias. Bom, contextualizando, a arte generativa é aquela que é resultado de um programa de computador que foi deixado rodando com pouca ou nenhuma interferência humana, e esse programa é elaborado em cima de um algoritmo generativo. A relação entre a joalheria e a arte generativa é simples. A arte generativa permite ao computador criar arte. Uma joia pode ser considerada uma escultura, uma forma de arte. Logo, podemos usar a arte generativa para criar design de joias. Ao fazermos isso, temos como vantagem a diversificação estética do produto, resultados exclusivos, já que o design generativo não gera outputs iguais e produtos inovadores. Portanto, o problema que se pretende resolver ao longo desse trabalho consiste em automatizar o processo de criação e desenvolvimento de joias. Nesse slide, temos alguns exemplos de joias generativas desenvolvidas pela Nerval Systems, uma empresa fundada por ex-alunos do MIT. Os algoritmos usados para gerá-las são bioinspirados. O objetivo do trabalho consiste basicamente em estudar as formas de criar esses designs de joias por meio de programas de computador, que ao mesmo tempo promovem uma diversidade estética nas criações. Tendo isso em vista, estruturou-se o projeto em quatro etapas, a saber, revisão da literatura, definição das ferramentas, implementação e avaliação. O que foi feito até agora foi principalmente a revisão da literatura, na qual eu li artigos relacionados ao projeto, em especial focando em artigos que tratam a automatização do processo de criação de joias e avaliação estética. Ao ler os artigos sobre joias computacionais, procurou-se observar se quais eram os principais algoritmos utilizados, em que plataformas ou quais ferramentas eram usadas para o desenvolvimento do projeto e como os autores avaliavam seus trabalhos. Considerando essas questões, observou-se que a maioria dos artigos não avalia as peças desenvolvidas. O Rhinoceros, um software de Computer Aided Design (CAD) baseado na tecnologia NURBS, foi o principal software utilizado, especialmente com o plugin Grasshopper, que permite programação visual por parte de seus usuários. Em termos de inspiração, alguns artigos citaram que se inspiraram em funções físicas e matemáticas para o desenvolvimento do algoritmo de design. No caso, um dos artigos valeu-se dos fractais e do outro de fenômenos oscilatórios. E, por fim, é notável a preferência por shape grammars e algoritmos evolucionários dos papers. No entanto, vale ressaltar que vários dos papers lidos apresentavam mais ou menos os mesmos autores, o que sugere que os papers são complementares e demonstram a evolução dos estudos desses pesquisadores na área em questão. Como resultados obtidos até então, portanto, temos o desenvolvimento de um texto escrito. Foram lidos 10 textos, sendo que dois deles mostraram não ser relevantes para o desenvolvimento do trabalho. E com isso caminhou um pouco em algumas definições de projeto, que ainda se encontram sujeitas a alterações, mas a princípio, pretende explorar algoritmos de autômatos celulares, pois eles ajudam a resolver problemas e estudos de fractais e turbulências, fenômenos que têm potencial para servir de inspiração para o trabalho, e se encontram relacionados com a teoria do caos e da teoria da complexidade. Além disso, pensei numa outra abordagem que correlaciona a inspiração de cogumelos com algoritmos de L-Systems. Sobre o nível de interação do usuário, espero que o usuário não tenha participação ativa na criação dos objetos, ao contrário de alguns artigos que colocam seres humanos como uma fitness function. Também, ao contrário de alguns papers, eu codificaria através de texto. E por fim, espera-se que eu consiga avaliar os resultados com elementos em parte, de maneira automática, completando a avaliação através de questionários caso necessário. Portanto, as principais tarefas a serem desenvolvidas agora tratam-se da definição da interface, implementação do código e implementação da avaliação, sendo que para a definição da interface espera-se que sejam necessários fazer algumas análises e testes. Ao longo dessa apresentação, vimos o que é arte generativa e como ela nos ajuda a resolver o problema de automatizar a criação de novos designs de joias. A principal etapa cumprida trata-se da revisão da literatura, e como próximos passos devo definir a ferramenta que será usada para desenvolver o código, a implementação do código em si e a implementação da avaliação. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para me escrever com dúvidas, críticas e sugestões. Obrigada.